você, porque ele precisa usar a tréplica para se defender. Essa é uma estratégia que se usa muito. Mas uma coisa que eu vejo no Brasil, e quando você analisa campanhas de outros países, você consegue entender que os caras, em algumas coisas eles já estão mais avançados. É, por exemplo, uma coisa que não faz sentido para mim é essa história do cara chegar e dizer: candidato, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Aí o cara diz: eu tenho que usar os 30 segundos. Velho, tem hora que eu digo assim: eu ainda vou me candidatar numa eleição para chegar nos debates e chegar e dizer: gente, é o seguinte, não vote em mim não, eu tô aqui só para fazer uns testes, só para ver como é que funciona. Porque vai que dá uma merda, né? Então, assim, por exemplo, uma coisa que eu acho é o seguinte: o cara chega para você, nós estamos num debate aqui, Ivne é a apresentadora, a Ivne diz: candidato, o senhor tem 30 segundos. Aí eu digo: Yuri, fale sobre aquele problema que você teve com sua mulher. Eu não usei os 30 segundos. Eu joguei uma bomba nos seus peitos enquanto você tava esperando para saber qual era a introdução, como é que eu ia não sei o que e tal, tal. Folhinha ali. Eu já... Eita, aí o cabo olha e fala: eita porra, já é minha hora de falar. O cérebro do cara tava preparado para falar daqui a 30 segundos. Não, você ia contextualizar o problema, não sei o que, e ele já ia montando a estratégia. Depois você acaba ali, meu amigo. Então, isso é o que a gente chama de estratégia queima-roupa. Então, o cara chega... Pá! Pronto. Tem outra coisa que eu gosto muito em debate, em estratégia de pergunta, é o quê? Eu brinco que eu digo que é a estratégia havaiana, né? Os comerciais da Havaiana normalmente é assim: o comercial vai, aí ele tem o que a gente chama de plot point, né? Ele vira no final. No final tem uma piadinha. Então, assim, é aquela coisa do cara chegar e dizer: Yuri, a educação é um problema muito sério aqui no estado da Paraíba. Nós hoje temos mais de 2.000 crianças, não sei o que, o cara joga um número e aquele personagem da novela, assim, né? Olhando, sei que, tal, educação, e papapá. Aí quando chega no final, você pergunta uma coisa, vai pro outro lado completamente, sabe? De chegar e dizer: aí, educação, papapá. É verdade que o seu diploma é falso? Aí o cara de puta que pá, como é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou juntar essas informações? Não é uma coisa que eu tô... Enfim, eu tô entregando a estratégia aqui, gente. Vão anotando aí. Por exemplo, próxima campanha. Quem vai se candidatar na próxima campanha a prefeito? Se você chegar num debate, teste isso. Se você chegar num debate, que a regra foi essa regra que entrou agora nessa campanha, que já é uma regra antiga fora do Brasil, que é assim... você tem 30 segundos para a pergunta, você tem 3 minutos para resposta e tréplica, você divide do jeito que você quiser. E você tem 1 minuto para réplica. Então, qual é uma estratégia muito legal? Presidente, candidato, quais são suas propostas para a educação? Aí eu vou responder, aí eu digo: eu vou fazer a melhor educação que Campina Grande já viu. Aí eu paro. Acabou. Eu usei 3 segundos. Aí eu lhe dou a réplica. Você não tem o que comentar. Você não tem o que Você não tem o que fazer. E eu ainda tô com 2 minutos e 57 segundos. Justamente foi isso que eu pensei. Aí quando você termina, aí eu digo: agora eu vou falar, meu amigo, que você não pode fazer nada comigo. Então, são essas coisas que eu acho, eu vejo que os caras não têm criatividade para isso. Sabe? Tem inclusive candidatos que eu tô acompanhando nessa campanha. São muito taradão, né? E às vezes eu digo: faz essa pergunta. Faça essa pergunta. E aí o cara diz: não, ele quer mostrar robustez na conversa. Exatamente. Não sei o quê. E como é que tu analisa aí? Porque ontem foi um showzinho de horrores, mais um, né? Mas como é que tu analisa aquelas figuras políticas que estão ali? A minha análise é que realmente Tebet, Soraya e o padre estão ali só para tumultuar mesmo, só para puxar algum votozinho para poder depois conseguir pegar alguma posição. Aí vem Lula, Bolsonaro, Ciro, sei lá. Ele tem uma figura assim de fala muito boa. Sim. Só que parece assim que não passa aquela confiança toda, não sei. Aí temos aquele do Novo, que é um cara que parece... É como se ele estivesse plantando as coisas, talvez para um futuro. Eu acho que ele tá tentando ser o chuchu da campanha, né? Assim. Eu adorei o debate. Achei perfeito o debate. Por quê? O debate
Como eu estava dizendo aqui antes da gente começar, eu já trabalhei com edição de vídeo, né? E quando a gente trabalha com renderização e tal, aí tem uma siglazinha que é WSY, é uma coisinha assim. A sigla é de what you see is what you get. Ou seja, o que você vê é o que você tem. O que a gente viu no debate é o que a gente tem. Eu teria ficado decepcionado com o debate se hoje eu estivesse conversando com alguns colegas meus e a gente dizendo, porra, Bolsonaro foi genial ontem, porque foi bicho, ele mudou tudo, ele trouxe uma estratégia que, enfim, aquilo era outro cara, aquilo era o que era para Bolsonaro ser desde o começo do governo e tal. Porra, Lula, caralho, Lula foi foda. Lula que é um cara, Lula que é um cara que não coloca dados assim, não sei o que, tal. Ele tentou colocar, mas tentou lendo, aí é foda. Mas assim, então, Ciro é Ciro, aquilo que tá no debate é Ciro, aquilo é Lula, aquilo é Bolsonaro, aquilo é o padre, aquilo é Tebet, Step, né? Step. Então assim, aquilo é aquela galera. Então, pra mim, debate é isso. Sabe? Esse negócio do debate, que o cara chega e diz, não, porque no debate você tem que fazer. Pronto, o meu problema é aquilo que você falou antes de fazer a pergunta. Tem debates que eu olho, eu fico quase querendo citar nome, mas não vou dizer. Tem debates que eu olho e eu fico olhando e dizendo, esse cara tá querendo ser, ele tá modelando fulano. Sabe? Aquele negócio do cara... Eu já assisti milhões de debates na minha vida. Então, por exemplo, chega aqui na Paraíba, aí eu olho um debate, aí eu vejo um cara num debate falando, gesticulando, não sei o que. Eu digo, esse cara assistiu aquele debate que eu assisti de 1980 e tanto, em que fulano de tal fez isso. Então, os caras ficam assim, como se o cara dissesse assim... O cara, criança, estivesse assistindo o debate e o cara dissesse, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Aí o cara vai pro debate e o cara faz exatamente aquilo, porque na cabeça dele, políticos fazem muito isso, né? Então, político tem muito aquela coisa do cara chegar e dizer... Eu acho que talvez você já tenha tido essa experiência de chegar um político aqui para conversar com você. Fala, Yuri, tudo bom? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí você aperta o botãozinho aí, tá no ar. Boa noite, como é que vai? Não sei o que e tal. É normal demais. Aí quando termina, aí você chegar pro cara e dizer, ei, parabéns, falou bem, foi muito bem, não sei o que. Não, foi um curso de oratório aí que eu fiz. Mas não sabe? Não funciona. Tem um colega meu que ele diz muito isso, né? Que as pessoas acusam o marqueteiro de transformar o candidato num produto. Aí ele diz, eu nunca vi você botar um sabonete numa prateleira e o sabonete sair pulando, gritando, esculhambando, tirando a roupa do outro sabonete, fazendo escândalo, roubando a seção de shampoo. Não. Então, político você não pega o cara e transforma em alguma coisa pelo simples motivo de que ali não tem um espaço vazio. Então não adianta o cara chegar e dizer, porque eu vou contratar um marqueteiro porque eu sou gago e o marqueteiro vai fazer eu falar. Eu falo mal e o cara vai fazer eu falar bem. O cara, bicho, vamos ser sério. Vamos fazer de conta que a gente vai criar um reality show estilo aquele que vira a cadeira, como é? Sim, The Voice. Pronto, vamos criar o The Voice político, né? Eu, tu e Ivne, cada um numa cadeira. Aí a gente vai chegar e vai dizer, gente, vamos fazer o seguinte, as cadeiras ficam viradas, aí cada político, ele tem 30 segundos para se apresentar. Aí tô eu, tu, aí, primeiro candidato, vamos lá. Aí chega, companheiros e companheiras, não sei o quê. A gente começa a dizer, velho, esse cara, a voz dele é horrível, o sotaque dele é estranho, ele fala as palavras erradas, ele não consegue concatenar, ele não traz dados, ele não demonstra não sei o quê, ninguém vira. Aí chega outro, meus amigos, não sei o que, essa questão aí e tal, não sei o que, não vira. Aí é muito importante entender que eu brinco que eu tenho umas histórias que eu coloco que é um negócio bem viagem. Eu digo que é o efeito Emílio Santiago. Emílio Santiago foi o melhor cantor da história do Brasil. A voz de Emílio Santiago era uma coisa maravilhosa, para você chorar
ouvindo a voz de Emílio Santiago. Mas Emílio Santiago não fez sucesso. Engraçado, né? Aí quem faz sucesso? Muitas emoções. O cara baixinho, olho fundo, fala, é meio fanho, só tem uma perna, não sei o quê, e é o rei da música brasileira. Então o que é que esse cara tem? Ele tem personalidade. Então Bolsonaro tem personalidade, Lula tem personalidade. Porque Soraya Tronic, nesse debate de ontem, não. A análise que todo mundo fez foi que foi um desastre para ela. Mas no debate anterior, que ela fez aquele negócio, não confunda cloroquina com Florentina, não sei o que e tal. Teve muita gente que olhou e disse... Aí teve a história do primeiro debate, que ela disse, reforça a segurança aí que eu vou dizer umas coisas aqui e tal. Teve uma galera que olhou e disse, ei... aí tem uma coisa, né? Tem alguma coisa. Ontem no debate eu fiz um negócio interessante. Nem foi planejado. Eu acho que desestabilizaram ela muito cedo, não foi? Ela ficou... Também. E aquela coisa da ansiedade também, às vezes, pode ter atrapalhado. Sim. Eu moro num sítio. Nas Brenhas, lá de Areal. Então, minha vizinhança... todo mundo entende muito de política, mas ninguém estuda política, não. Ninguém nunca estudou política. Aí ontem, eu tô colocando uma janela lá no meu escritório, e aí tinha uma janela no lugar, e ontem precisava cavar o buraco para tirar a janela antiga e colocar a janela nova. E aí tem Luiz, que é um cara que trabalha comigo, pedreiro, não sei o quê, eletricista, papapá. E tem um vizinho nosso lá do sítio, que a gente chama de Bila. Gente boa demais. Esse cara, Luiz como eu já disse, pedreiro, pintor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi quem construiu a casa lá da gente, junto com a equipe e tal, não sei o que, então ele faz tudo. Mas é um cara de pouco estudo. Bila trabalha quebrando pedra para fazer paralelepípedo de calçamento. Lá na minha região tem muito isso, lá no sítio. Então também é um cara que não. Mas é um cara antenado. E ontem, como a gente estava ajeitando esse negócio dessa janela e tinha que botar um plástico, que venta muito e papapá. Quando os caras terminaram, aí eu disse: não, agora cachaçinha, tira gosto, não sei o que, tal. Começar o debate, bora assistir o debate. Aí eu assisti o debate com eles. Né? Me presta o celular aí. Só para eu mostrar para eu vou te mostrar aqui como foi o debate ontem lá em casa. Deve ser massa aí conversando, vendo a análise dele. Foi isso aqui, ó. A experiência foi essa aqui. Ó. Tá vendo Felipe W aqui falando? Ó. Tá aqui. Bila e Luiz. Acho que daí se a galera der um zoom, vê. E eles interessados. Véi, eu fiz um grupo focal com os caras. E aí, o que é que tá achando? Aí os caras respondendo e eu olhando de lado assim. Deixa eu ver como é o comportamento desse cara. Então, assim, qual é a questão? O político, ele tá preso dentro de uma bolha. Então ele tá ali, um monte de político, um monte de babão, um monte de burocrata, tecnocrata, advogado, não sei o quê. Então ele não chega nessa galera. Sabe? Por exemplo, Bila, esse cara que tá aqui, eu cheguei e disse: aí, Bila, vai votar em quem? Ele disse: vou votar não, meu patrão. Vou encher a cara de cachaça domingo. R$7 a multa. É mais futuro. Já a gente vai pegar uma rolinha e vai pegar uma garrafa de cachaça e vai pro açude e vai passar o dia lá. Aí eu disse: mas se tu fosse votar, eu ia votar em quem? Ele disse: na campanha passada eu votei em Bolsonaro, mas se eu fosse votar nessa, eu ia votar em Lula. Aí, quer dizer, o cara mudou o voto. Beleza, isso é um aspecto importante para você analisar. Mas ele não vai votar. Então, o que é que está fazendo esse cara não ter vontade de votar? Né? E aí, Luiz, que estava de lado, completou a história. Aí Luiz disse: Bangu, que é o vizinho nosso, que é tio de Ivan, que mora no sítio de baixo, seu Antônio. Aí ele disse: Bangu é doido por Lula. Não existe cara mais doido por Lula do que Bangu. Bangu é Lula, não sei o quê, porque Lula quem tem que vencer essa eleição, porque Lula foi o melhor presidente da história, Lula não sei o quê, e tal. Aí, quando termina, aí o cara diz: então, Bangu, tu vai votar em Lula? Vou votar nesses bandidos. Aí não vai votar. Ainda bem. Aí não vai votar. Então, assim,
Tem muito essa questão, né? Eu nessa campanha eu participei de um projeto com um colega meu de Portugal, que chama Cláudio, e aí a gente fez todos os domingos, eu participei de um podcast